Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, estou de volta para nós continuarmos aprendendo mais do texto bíblico. Hoje nós vamos falar em Mateus, capítulo 21, a parte 2, episódio de número 660. Essa é a 8ª temporada e nesta 8ª temporada estamos vendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada fantástica através de vários livros da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou aqui para compartilhar com você todo esse conhecimento do texto bíblico, todo o nosso aprendizado e ensino aí que temos acumulado ao longo dos anos. Veja que é uma satisfação imensa ter você novamente aqui conosco, e aí você encontra muitos episódios, muitas horas de estudo bíblico, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Em breve nós vamos para Deuteronômio, quando acabarmos Mateus. Temos todos os 4 evangelhos, incluindo Mateus, que estamos terminando aí para você aprender mais as histórias de Jesus, seus milagres, seu sacrifício, sua morte, ressurreição, muita teologia bíblica, arqueologia, história, tudo que você quer aprender para compreender mais o texto bíblico, você encontra aqui de forma gratuita, a um toque no seu celular, na Amazon, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no YouTube Music, no Deezer. Nossa, muitas e muitas plataformas em 19 países e 5 continentes. A gente espalha a palavra e o reino de Deus vai sendo expandido pela sua misericórdia. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, a gente vai ver Cristo purificando o templo. De acordo com o relato mais detalhado de Marcos, Jesus ele olhou ao redor, no dia de sua entrada triunfal em Jerusalém, e efetuou sua drástica reforma dos abusos do templo na manhã seguinte. E assim nós vemos que sua ação não surgiu de uma explosão precipitada de paixão. Foi o resultado de deliberação. Ele teve uma noite para refletir sobre a vergonhosa profanação da casa de seu pai. Seria um erro supor que o templo ele estava sendo usado como um mercado comum, não era o caso. Os animais vendidos ali não eram para o matadouro, não, eles eram para sacrifícios. A troca de dinheiro não era apenas para a conveniência de estrangeiros que queriam poder fazer negócios na cidade com a moeda corrente. Isso era feito para fornecer aos visitantes o shekel hebraico, com o qual deveria se pagar as taxas do templo. Portanto, pensava-se que o negócio era de caráter religioso e poderia ser feito no templo como parte de trabalho sagrado. Os animais eram sacrificados por lá. Por que eles não deveriam ser vendidos lá? O dinheiro era coletado lá. Por que ele não deveria ser trocado lá? A questão é que o mal disso era que tudo isso que acontecia interferia na adoração. Os pátios externos do templo eram para serem usados como para orações privadas. Mas a confusão de um mercado era a maior distração para um espírito de devoção. A profecia do qual nosso Senhor citou diz que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. O olho aguçado de Cristo detectava negociação errada. Não era apenas o comércio, era a trapaça que desonrava o templo. Jesus estava irado. Ele podia estar inconformado, às vezes ele era movido pela indignação. Não é sinal de santidade ficar impassível diante da visão do que desonra a Deus e prejudica nossos semelhantes. Há uma complacência culpada, um silêncio culpável,
uma calma pecaminosa. Era a casa de seu pai que Cristo estava limpando. Ele falou e agiu como mensageiro de Deus, mesmo para aqueles que não sabiam que ele era o Filho de Deus. Cristo tem esse poder e autoridade. Ele usou a força, mas é claro, se ele tivesse encontrado resistência, o poder meramente físico que ele colocou em prática, logo teria sido superado. Por que então ele teve sucesso? Porque ele tinha um aliado no peito de cada homem a quem ele se opunha. Eram as consciências dos comerciantes lutavam com Jesus contra seu ato culpado. Aquele que luta pelo que é certo tem poderosos aliados invisíveis. Não precisamos de uma limpeza do templo? Será que não precisamos? O espírito do comércio, ele profana o trabalho religioso cristão. As finanças ocupam um lugar muito proeminente na igreja de Cristo. O templo de Deus, Jesus chama de minha casa, afirmando ser o Senhor divino do templo. E citando como ele faz Isaías 56:7, Jeremias 7:11, ele se identifica como Jeová. Agindo nessa qualidade, ele examinou os personagens que encontrou no templo e lidou com eles de acordo. Mas o templo se destaca como um tipo da igreja de Cristo, então o assunto tem suas lições para nós. Nós podemos perguntar então, que tipo de pessoas Jesus encontra em sua igreja? Ele encontra o secularista ali. O secularista está em seu lugar no mundo. O chamado do cambista é lícito quando cumprido honestamente, assim como o do vendedor de pombas. O chamado do secularista é uma profanação na casa de oração. Coisas lícitas se tornam pecaminosas quando inoportunas e mal colocadas. O templo de Deus é contaminado pela mercadoria, por aquele comércio escandaloso de coisas sagradas que é tão amplamente praticado dentro das fronteiras da igreja professa, em trocas fraudulentas, cargos obtidos por meio de bajulação, ou por aquele espírito mundano, cobiçoso de obtenção de dinheiro que habita em tantos de seus membros. Esse espírito é desmoralizante, também distrai a adoração da mesma forma que ocorria ali na época de Jesus. O ganho mundano não deve ser o fim da piedade. Olha o que diz 1 Timóteo 6,5. E discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade, essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Os homens não devem entrar para a membresia ou buscar cargos em igreja com o objetivo de aumentar seus negócios. É sim, ele encontra ali o ritualista na igreja. Esse é um outro tipo. O tradicionalista, os principais sacerdotes e os escribas, versículo 15. Ritualistas, tradicionalistas, que são frequentemente encontrados em companhia um do outro. Eles viram, mas não puderam interpretar as maravilhas operadas por Cristo. Eles não puderam ver sua divindade na maravilhosa submissão dos comerciantes. Nem puderam ver isso em seus milagres de cura. Eles estavam irados com aqueles que podiam interpretar as maravilhas. Eles ficaram escandalizados que os discípulos gritassem: Hosana ao filho de Davi. Homens orgulhosos não podem suportar que honra seja dada a qualquer um além deles mesmos. Para os hipócritas, tudo que é comum e tradicional é extravagante. O preconceito podia censurar os cegos e os coxos por entrarem no templo, para serem curados, mas não via mal algum naqueles que estavam ali estacionando seus bois do lado de fora para vender. Os sacerdotes provavelmente tinham interesse pecuniário nas vendas das mercadorias, particularmente naqueles animais vendidos para o sacrifício que eles tinham que examinar, aprovar e talvez ganhar uma comissãozinha da venda. O interesse, ele cega as pessoas. Que tipo de tratamento eles esperam deles? O que o secularista pode esperar?
ser violentamente expulso da igreja. Veja as mesas e assentos derrubados, o dinheiro espalhado. Que estimativa diferente de seu valor tem Jesus, daquela estimativa que é dada pelos homens do mundo. Quão monstruoso, meus amigos, irmãos e queridos, é o pecado, quando a própria igreja de Deus é transformada em um covil de ladrões. No primeiro dia em que Jesus entrou no templo, ele olhou ao redor para todas as coisas. Nunca até que o secularismo anticristão seja expurgado do templo do Senhor, a glória do Senhor entrará nele, como nos tempos antigos. O reino milenar se estabelecerá com o retorno da Shekinah, a glória de Deus. O que os aflitos devem esperar? Milagres de cura. Os cegos chegam à concepção espiritual, os coxos vêm para prestar obediência em um andar firme e regular. Somente Cristo operou milagres no templo do Senhor. Somente Ele pode operar maravilhas espirituais. Cristo trouxe os aflitos enquanto expulsava os secularistas. Concessão ao espírito do mundo não é o caminho para ganhar homens para Jesus. A glória espiritual é maior que o esplendor material. Por sua misericórdia curadora, Jesus fez com que a glória da última casa superasse a da primeira. O que os verdadeiros discípulos devem esperar? Encorajamento mútuo. As hosanas eram em coro, ser crianças literalmente tomadas, levantavam suas vozes, era em imitação dos discípulos. A expulsão dos mercadores foi para a defesa dos gentios piedosos, pois era nessa parte dos gentios, no chamado átrio dos gentios, que a compra e venda era realizada. Jesus também defendeu seus discípulos contra seus inimigos, os ritualistas e os tradicionalistas. O que os arrogantes podem esperar? Repreensão de Cristo. Há um sarcasmo agudo na pergunta: vocês nunca leram? Quando dirigida aos principais sacerdotes e escribas: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vender bois, ovelhas, pombas, trocar dinheiro estrangeiro por ciclos do templo era correto o suficiente em seu lugar. Mas o ponto é que tudo isso estava sendo feito no lugar errado. O senso do apropriado, do dever foi perdido. Foi encoberto e ordenado pela ganância do comerciante e pela avareza do cambista. O comércio não é errado, se for um comércio honesto, e o comprador e o vendedor passarem equivalentes justos. O setor bancário não é errado em si mesmo, embora dê grande oportunidade aos cobiçosos. O nosso Senhor nunca interferiu com comerciantes ou com cambistas. Ele apenas ensinou princípios que garantiriam suas negociações justas. Sua ira justa foi despertada pela ofensa que esses deram ao seu senso do adequado, do dever. A verdadeira consagração, meus queridos, de um edifício não é uma mera cerimônia. É um sentimento de consagração que está em todas as almas reverentes em relação a ele. A consagração deveria estar nesses comerciantes, pois era apropriado ao lugar onde estavam. Se estivesse neles, eles nunca teriam pensado em trazer os animais, as gaiolas, as mesas para dentro dos portões do templo de Jeová. Nós poderíamos esperar corretamente que esse sentido fosse mais agudo no caso de Jesus. A honra do Pai Deus era o único propósito todo-poderoso de sua vida. Ele não podia suportar que qualquer desprezo fosse colocado em Deus, em qualquer coisa pertencente a Deus, em qualquer coisa associada ao nome de Deus. Sim, ele era especialmente ciumento, com um ciúme judaico santificado, do templo onde Deus era adorado. Ele sentiu que era adequado a ele: quietude, silêncio, oração,
atitudes reverentes. Ele sentia o que era impróprio, barulho, sujeira, brigas por pechinchas, gritos e a ganância e o alcance excessivo de homens cobiçosos. Portanto, a consagração de nossos locais de adoração é realmente a resposta ao nosso senso espiritual e cristão do que é adequado. A falta do sentido do ajuste deu permissão aos comerciantes. Neles o espiritual estava escondido, o costume o havia encoberto, a ganância o havia coberto. Eles estavam pensando em si mesmos, em suas aquisições, e assim eles perderam todo o sentido do dever. Eles devem aprender por uma lição dura e despertadora que o templo de Deus é para Deus. Meus queridos, não precisamos de uma purificação em nossos corações, assim como Cristo fez no templo? Será que nós estamos permitindo que interesses egoístas ocupem o espaço que deveria ser destinado à verdadeira oração? Pense nisso. Eu te convido para você orar comigo. Senhor Jesus, purifica nosso coração. Nós somos teu templo, tua habitação, morada do teu Espírito. Purifica-nos de tudo que nos afasta de ti. Que possamos sempre lembrar que somos o templo do teu Espírito e que a nossa vida seja uma casa de oração, cheia da tua presença e da tua glória. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Amém. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida. Que a sua vida seja um templo. Oh, aleluia, uma morada do Espírito de Deus. E que você sinta a presença de Deus na sua vida, transformando, renovando, purificando e te abençoando. Eu volto no próximo episódio, se Deus quiser, pra gente juntinho continuar aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? Te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.